Olá, amigos! Convido sua família para mais um culto prestado ao nosso Senhor. Último domingo comemoramos, foi o mês da família, né? Conseguimos ver várias fotos, matar saudades. O que está faltando agora é o nosso abraço, né? Mas isso vai acontecer em breve. Então, vamos nos preparar para o culto de celebração ao Senhor. Eu quero ler uma palavra que está em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 a 7. E diz assim: Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Então, sejam bem-vindos. Estamos preparados agora para o nosso culto, nosso louvor e nossa oração. Que tenhamos uma semana na presença do Senhor. Boa noite. Olá, irmãos, eu convido a todos a baixarem a cabeça para conversarmos com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, nós te agradecemos pelas nossas famílias, nós te agradecemos, ó Deus, pelo lar que temos, pelo alimento, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, e porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de crescermos, ó Deus, com essa situação. Peço, ó Pai, encarecidamente que o Senhor esteja com as pessoas que estão enfermas, doentes, que perderam seus empregos. Ó Deus, esteja consolando o coração de cada um, dê paz, ó Deus, e dê
paciência e sabedoria para que possamos, ó Deus, enfrentar essa situação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encha com a sua infinita graça, que o Senhor nos ajude a cada dia com sabedoria, ó Deus, e que o Senhor sempre renove as esperanças em nossos corações. Pai, nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja à frente de todas as coisas e que a sua vontade, ó Deus, sempre prevaleça. É isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olá, meus amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá, boa noite para vocês todos. Que bom poder falar para cada um de vocês mais uma vez neste momento. Eu queria repartir com vocês um texto que há algum tempo atrás, talvez uns 3 ou 4 anos atrás, eu já reparti uma vez num culto de quinta-feira e eu quero repetir esse texto com vocês essa noite. E para tanto eu estou trabalhando num tema com os irmãos que está proposto essa noite, que diz a sabedoria de Jesus diante dos problemas. E a nossa tese é que Jesus sabe resolver situações difíceis, situações impossíveis. Para trabalhar melhor esse texto, é necessário que a gente faça a junção de 2 textos. Um texto que se encontra no livro de Marcos, um pequeno trecho, uma parte, e a outra parte se encontra no Evangelho de João. Os 2 textos eles se completam. A necessidade da junção é porque Marcos se ocupa de alguns detalhes que João não se ocupa. Esses detalhes é importante para a gente refletir nessa noite e extrair o melhor conhecimento, o melhor proveito nesta palavra. Para ser mais didático, nós vamos propor a leitura do texto na ordem que os irmãos vão ler aí na tela, que começa o livro de João, capítulo 6, versos de 1 a 5. Eu vou ler, os irmãos acompanhem por gentileza.
Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? A emenda está agora em Marcos capítulo 6, versos 35 e 36. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele. E lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão nos lugares e aldeias vizinhas e comprem pão para si, porque eles não têm o que comer. Continua em João, capítulo 6, versos de 7 a 14. E Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros de pão lhes bastarão para que cada um deles tome um pouquinho. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelo que estavam assentados. E igualmente fez-se também com os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Os irmãos notaram que os 2 textos foram emendados para dar uma sequência na história. O cenário breve que eu quero mostrar para os irmãos do que estava ocorrendo neste momento exato é que Jesus e seus discípulos estavam muito cansados. Consequentemente, aquela multidão que seguia Jesus durante todo o dia também estava muito cansada. Eles vinham de várias caminhadas. Eles tinham estado na cidade de Betesda, depois de Betesda vieram para a Galileia, e agora da Galileia eles passaram para o outro lado do mar da Galileia. E o outro lado chama-se Tiberíades. E grande multidão os seguia, e todos pararam para descansar. E passado algum tempo, já anoitecendo, escurecendo, Jesus acorda, de repente, levanta os olhos e vê uma grande multidão. Ele detecta um problema. Imediatamente ele percebeu: já é noite, eles estavam comigo em Betesda, vieram para Galileia, agora estão em Tiberíades. Nós não comemos nada, nós estamos cansados, eles também. O que comer agora? E o problema que Jesus detectou foi fome, cansaço e fome. Cansaço e fome é parte do mal dos dias que nós estamos vivendo com a crise coronavírus, em que as pessoas estão cansadas das dificuldades, cansadas de estar presas em casa, e muita gente com fome e se arriscando porque acabou que comer e tem que correr atrás das coisas. Tal lá como cá, a fome era um grande problema. Mas esse texto, a nossa proposta aqui, é mostrar o seguinte: que existem situações impossíveis, insolúveis, onde a razão humana, a vontade humana e a capacidade humana não consegue realizar nada para resolver a crise. E nós queremos mostrar que há situações difíceis, há situações impossíveis, que dependem unicamente da vontade e da sabedoria de Jesus. É o que nós queremos mostrar nesse texto. Esse texto tem como premissa apresentar Jesus como o Senhor, aquele que tem sabedoria para resolver qualquer situação impossível. Então essa é a nossa proposta. Antes de entrar no texto, irmãos, a gente
é bom destacar que gente para dar opinião e dar palpite sempre teve, em todo lugar tem. Sempre aparece alguém com alguma opinião errada e fácil para solucionar problemas difíceis. E para problemas difíceis, somente soluções difíceis. E para problemas impossíveis, somente soluções impossíveis. Bom, Jesus levanta os olhos, vê aquela multidão e faz a pergunta para Filipe: onde compraremos pão para tanta gente? Ele fez uma pergunta a Filipe e aos demais discípulos que estavam ao lado. E nós vamos ver aqui, a partir dessa pergunta de Jesus, onde compraremos pão para tanta gente, os tipos de proposta para a solução de problemas que as pessoas podem dar. Nós vamos ver que muitas opiniões às vezes são simples e erradas. E algumas nem erradas são. Quando Jesus faz essa pergunta para Filipe, a primeira proposta, quem faz são os demais discípulos que, escutando aquela pergunta de Jesus a Filipe, uma parte do grupo dos discípulos resolve fazer uma proposta para Jesus. E a resposta dessa parte de discípulos, o resumo era esse: vamos se livrar do problema, vamos empurrar para os outros. Uma proposta de se livrar do problema e empurrar o problema para os outros. E para isso, o livro de Marcos, capítulo 6, 35 e 36, foi necessário inserir naquele texto. A resposta deles para Jesus foi a seguinte: já é noite. O lugar é deserto. Jesus, tá difícil, é hora do descanso. Livre-se deles, manda eles embora, cada um para sua casa. Cada um que se vire. Está na hora do nosso descanso, é noite, é hora de dormir. Não tem comida, é problema dele, fazer o que ninguém manda ele seguir a gente. Jesus despede ele, manda eles embora. Como diz a linguagem mais da juventude, mais ou menos disseram assim: ema, cada um com seus problemas, manda eles embora. É uma proposta de um colegiado, de um grupo de pessoas do discípulo de Jesus. Fizeram um pequeno colegiado e a proposta deles é essa: tá com fome, onde vai comprar pão? Manda eles embora. Não vai comprar pão coisa nenhuma, Jesus. Essa foi a proposta de um colegiado. Mas isso lá é proposta que se apresenta, irmãos, para os discípulos de Jesus, para quem segue Jesus. Jesus sempre se compadeceu da multidão. Compadecer é um verbo da junção de padece com, é um verbo que só aplicado a Jesus. Jesus se compadece da multidão, compadece dos pobres, dos famintos e dos oprimidos. E Jesus não despede os necessitados só porque está fora de hora de atendimento. Então essa primeira proposta apresentada por esse colegiado de discípulos foi mandar as pessoas ir embora e cada um que se vire, compre pão se tiver dinheiro, se não tiver, tchau. Mas aí a pergunta ficou no ar: onde compraremos pão para tanta gente? Então é apresentada uma segunda proposta para Jesus. Essa segunda proposta é a proposta daqueles que acham que o dinheiro soluciona qualquer tipo de problema. Se tiver dinheiro, resolve tudo. João 6, verso 7. É a segunda proposta. Em primeiro lugar, tem que adiantar que nós não temos absolutamente nada contra o dinheiro. Esse bem usado, é uma grande bênção para qualquer um, para qualquer família, para qualquer pessoa. Não é pregação contra o dinheiro. Mas sim contra aquilo que muita gente acredita, que o dinheiro pode trazer solução para qualquer tipo de coisa. Isso não é verdade. Todos nós sabemos, ao ligar a televisão e o rádio, que para milhares de pessoas que perderam a sua vida nesse momento de pandemia, não adiantou bilhões, governos ricos, governos pobres, tudo que foi gasto para eles não adiantou nada, o dinheiro não solucionou. Milhares de pessoas já morreram. O dinheiro não soluciona tudo. Muita gente já gastou os dinheiros dos melhores hospitais, dos melhores médicos, dos melhores equipamentos, mas não resolveu nada. Milhares de pessoas morreram mesmo assim. Essa proposta de Filipe mostra alguém que pensa em resolver situações com recursos normalmente financeiros, recursos materiais, recursos físicos. Fatalmente, quem pensa assim vai ficar desapontado.
Portanto, essa proposta já nasceu falida desde o início. Ele diz assim, se tivesse 200 dinheiros, se não fosse noite, se não fosse deserto, se não tivesse frio, se não fosse à noite, vai comprar onde? Não tem lugar, não está tudo fechado. Filipe não tinha solução para um problema insolúvel. O problema da fome, Filipe não tinha solução, era um problema insolúvel. Então essa segunda proposta de Filipe, se tivesse dinheiro, mas também não dava. Então, a proposta que um dinheiro resolve é uma proposta falida desde o início dela. Mas a pergunta de Jesus só por seguir, estava no ar, sem resposta. Aonde compraremos pão para tanta gente? Então surge uma proposta, terceira proposta. Esta era uma proposta diferente das outras. Uma queria mandar as pessoas embora, outra achava que o dinheiro podia comprar tudo. Essa terceira proposta é uma proposta sem lógica alguma. Uma proposta na base da tentativa. Vamos ver se dá. Se dá, deu. Se não der, não deu. E sem planejamento algum. Ela se encontra em João 6, de 8 a 9. Essa proposta, na verdade, era um pouco melhor que as outras duas. Mas mesmo assim, totalmente distante de resolver o problema. O autor dessa proposta era André. E André saiu no meio da multidão, pensou assim, eu vou sair no meio da multidão, quem sabe tem um monte de gente com comida, a gente reparte alguma coisa aqui, come um pouquinho cada um e quem sabe dá para dormir e amanhã a gente resolve a situação. Ele saiu para procurar e achou só um rapaz que tinha 5 pães de cevada, lembrando que cevada era comida de pobre, que rico comia pão de trigo. E o rapaz, além de ser pequena quantidade de comida, ainda era comida de pobre, pão de cevada. E 2 peixinhos. E ele achou aquilo, mas ele logo viu que não ia dar e desistiu. Ele resolveu o problema com aquilo que ele tinha. Teve uma ideia, mas a ideia não tinha lógica. Se as pessoas estavam com fome, lógico, não deveriam ter nada para comer. Então ele encontrou alguma coisa e disse, mas isso aí também não dá para nada. Ele viu que não ia dar e desistiu. Não era da multidão dos 5.000 que poderia vir alguma coisa, porque a multidão estava com fome, assim como os discípulos estavam, e Jesus também. Eles estavam todos cansados. Bem, os discípulos, todos eles os discípulos, as propostas do colegiado, a proposta de Filipe, a proposta de André, todas elas sem fundamento e não resolveram absolutamente nada. Os 5.000 que estavam sentados ali também, ninguém teve uma proposta. Eu tenho uma proposta. Não apareceu proposta de ninguém. Foi esgotada a possibilidade de alguém ter solução para aquele problema difícil da fome. Solucionou. Não se achou sabedoria em ninguém. E nem Felipe, nem André, nem os discípulos, todos, e nem os 5.000 que estavam ali. Não achou ninguém que tivesse sabedoria nem capacidade para resolver a crise. Porque, como dissemos logo no começo, há problemas onde não existem soluções. André até se esforçou. Foi um pouco melhor que os outros. Não quis mandar ninguém embora. Mas também a boa vontade de André também não resolveu a situação. Boa vontade também não resolve situações difíceis e impossíveis. Esforço humano não é capaz de solucionar problemas impossíveis. Cabe um parênteses aqui. Esforço humano não é capaz de conter a fome de uma multidão. Nem de uma cidade, nem talvez do país, nem talvez do mundo. Mas contra a fome, necessidades básicas, por exemplo, podemos não resolver o problema de uma multidão, mas quem sabe uma cesta básica, um saco de arroz, 1 litro de óleo, 1 litro de leite, uns pães para alguém, uma cesta básica nessas horas para alguém que está necessitado. Não resolvemos o problema da multidão, mas de alguém a gente pode resolver. Então não cabe a desculpa de que a gente não deve nem tentar, a gente pode tentar resolver. Ainda que seja 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Para quem está com fome é muita coisa. Bom, era só um parênteses, uma provocação minha. Finalmente, irmãos, lá no alto daquele monte, todo mundo já cansado, a noite já escura, com fome, e a pergunta de Jesus continua ecoando: onde compraremos pão para toda essa gente? Ninguém tinha resposta. Mas sobrou uma pessoa que podia responder a pergunta que foi feita. E quem podia responder a pergunta que foi feita por Jesus era o próprio Jesus.
Jesus sabia que eles não tinham como solucionar aquele problema. Era muito grande a dificuldade para um ser humano. A sabedoria humana não é capaz de resolver situações impossíveis. Então Jesus se apresenta e Jesus faz a sua proposta para resolver problemas. E a proposta de Jesus, nós podemos afirmar que é uma proposta concebida pela infinita sabedoria de Jesus, porque Jesus tem sabedoria para resolver problemas e Jesus sabe resolver causas impossíveis. E podemos afirmar pela palavra em muitos textos que é normal que problemas solúveis nunca houve e nunca haverá soluções humanas para problemas impossíveis. Mas Jesus sabe resolver, porque sua sabedoria é diferente da sabedoria humana. A sabedoria de Jesus, as Escrituras dizem que a sabedoria de Cristo vem do alto. E primeiramente, a primeira coisa, o primeiro adjetivo que a gente pode dar para a sabedoria de Jesus é que a sabedoria de Jesus vem do alto e é pura. Então alguém que tem uma sabedoria que vem do alto e que é pura, pode ter solução para resolver os problemas, as crises e as coisas insolúveis. A sabedoria de Jesus não tem a mesma natureza humana, é de outra natureza. Ela é a sabedoria de Jesus. E Jesus é um ser muito organizado. Ele não faz nada na correria. Ele não faz nada pensando no quanto ele tem no bolso. Ele não manda ninguém embora porque os outros estão com fome, cada um que se vire. Ele é muito organizado, ele não faz nada correndo. Ele não faz nenhuma proposta sem lógica, tentando, sem planejamento algum. Jesus é organizado, é planejado. Ele faz do jeito certo, na hora certa e no momento certo. E ele não faz nada na base do desespero. Desespero é uma condição humana, não é uma condição de Jesus. Ele também não faz nada num passe de mágica. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Todas as obras de Jesus foram para mostrar a vinda do reino do Filho de Cristo, do novo reino, do novo modelo, e para ensinar também. Jesus foi o maior ensinador que houve. Ele aproveita esta proposta, concebida pela infinita sabedoria dele, para mostrar aos outros, não para demonstração de sabedoria, para mostrar como ele se estivesse dizendo de si mesmo: olhem como eu sou bom. Talvez muita gente pense assim: olhem como eu sou bom. Mas Jesus, muito organizado, faz a sua proposta. Essa proposta está lá em João, os versos 10 a 12. Primeiro, mandai assentar os homens. Está todo mundo de pé, correndo, andando de um lado para outro. O que tem para comer? Não tem. Agora vai fazer o que não vai. Quem sabe tinha uma certa balbúrdia, alguma movimentação estranha naquele monte. 5.000 pessoas, mais discípulos e mais Jesus. Jesus assim: calma, senta. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu sei resolver problemas. Mandai assentar os homens. No livro de João não está escrito, mas no livro de Marcos, no capítulo 6, verso 40, diz assim: mandai assentar uns homens em grupos de 100, em grupos de 50. 100 organizados, 100 aqui, 50 super organizado, com muita calma, muita tranquilidade. Em seguida, na proposta de Jesus, depois de mandar assentar os homens, ele deu graças. Ele pegou o pão, os 5 pãezinhos de cevada, os 2 peixes, e deu graças. Deu graças, coisa que muita gente não faz. Não são agradecidos nem em tempo de bonanças. Como é que vão ser agradecidos em tempos de crise, de soluções impossíveis? Se em tempos de bonança não agradece, muito menos em tempos de dificuldade. Mas tomara que essa palavra, essa reflexão sirva para a gente dar uma virada nessa página e a gente comece a agradecer, como Jesus está ensinando. Calma, se assenta e dá graças. E Jesus deu graças. Pegou 5 pães, 2 peixes e começou a repartir. Começou a picar o pão e o peixe com a sua mão. Começou a picar o pão e o peixe. E me ocorre uma coisa que eu gostaria de entender um pouco mais, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que não tem como explicar isso dentro da lógica humana, dentro da ciência humana.
Ele começou a repartir. Repartir, irmãos, na matemática básica, a matemática a gente sabe que é uma ciência exata, é uma operação de divisão. Você reparte, você divide. Na matemática, repartir é dividir. Só que quem está repartindo aqui não é o Daniel, não é o João, não é Ciclano nem Beltrano. Quem está repartindo aqui é Jesus. Não era eu. Não era um discípulo. Não eram os 5.000. É Jesus que está fazendo. É Jesus que sabe resolver os problemas. E nas suas mãos, na sua ação, até a matemática, que todos nós sabemos, é uma ciência exata. Ela se altera, ela não resiste à habilidade e à sabedoria e ao poder de Jesus para resolver problemas. Onde ele divide, começa a haver uma multiplicação. Essa conta não tem como fechar essa conta. Jesus divide, a coisa aumenta. É de se pensar nisso. Isso me deixa intrigado já há muitos anos. Mas é a resposta que, para causas impossíveis, só alguém que tem solução impossível. Pegar uma conta de subtração e aumentar, de dividir e ao mesmo tempo ela aumenta. Então Jesus, ele repartiu o pão, depois que todo mundo estava sentado, ele organizou, filho, ele cortou os pão e encheu um monte de cesto de pão e de peixe. E ele organizou os discípulos para a distribuição do alimento. E o texto diz que todos se saciaram até não aguentarem mais. Então, um problema difícil, impossível, em que ninguém tinha solução, não resistiu a poucos minutos ao agir de Deus, ao agir de Jesus naquele monte. Irmãos, tudo e todos podem falhar. Pai, mãe, irmão, patrão, governador, presidente, dinheiro, pessoas influentes podem falhar, mas existe um que não falha. Esse alguém é Jesus. É o que eu quero mostrar no texto com os irmãos. Finalizando, irmãos, João 6:6. Eu pulei essa parte de propósito, mas eu volto agora no João, capítulo 6, verso 6. Talvez a pergunta de Jesus continue ecoando no monte. Aquela pergunta como: onde compraremos pão para tanta gente? Seria uma coisa mais ou menos parecida assim: e agora, o que nós vamos fazer? E agora? Covid, desemprego, fui mandado embora, não recebi os R$600 do governo, minha conta já cortou, já não paguei prestação, já estou devendo, já estou com dificuldade. E agora o que fazer? Não há solução. Onde compraremos pão? E agora, o que a gente vai fazer? Talvez a resposta não venha dos 5.000 que estão ao seu lado, não venha dos discípulos. Talvez a resposta não venha minha, eu não tenho as para dar. Mas eu quero mostrar para os irmãos que há alguém que consegue resolver qualquer causa impossível. Depende do querer dele e da ação dele. Esse alguém é Jesus. E Jesus, o texto diz assim, quando ele fez a pergunta para os discípulos: onde compraremos pão? João 6,6 assim: se bem que Jesus disse isso somente para experimentar os discípulos, somente para ver até onde eles conseguiriam ir com as suas próprias forças, com as suas próprias razões, com o seu próprio entendimento. Jesus fez isso somente para experimentar os discípulos, porque o texto diz: porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer, irmãos. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Não há causa impossível para Jesus. Ele só queria permitir, irmãos, que os discípulos, os 5.000 que estivessem ali, visualizassem que há sabedoria, há poder e só ele pode realizar causas impossíveis. Ele queria que a multidão, os discípulos, visualizassem e passassem pelo problema. Uma maneira didática de Jesus. E ensinar para os discípulos, para aquelas pessoas, que só ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Possível, qualquer um pode fazer. Coisas impossíveis, só Deus. Ele fez isso para que todos visualizassem o problema e passassem pelo problema.
e para mostrar que Ele tem saída onde nós não vemos saída. Que Ele tem informações que nós não sabemos as informações. Ele também tem o poder que nós não temos. Então, meus irmãos, nessa noite eu quis repartir isso com os irmãos para, com a intenção dessa reflexão, relembrar os irmãos quem é o Jesus que nos salvou, que nos comprou com seu precioso sangue lá na cruz do Calvário. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Ele faz tudo o que Ele quer, na hora que Ele quer, com a calma, sem correria, no tempo e na hora certa. Ele tem poder, capacidade e sabedoria para nos ver as nossas situações e estar conosco por todos os dias. Então eu quis relembrar os irmãos de quem é esse Deus, quem é esse Jesus que servimos e que nós podemos confiar. Desta forma nós poderemos renovar as nossas forças, fazer crescer dentro de nós a fé em Cristo, no nosso Salvador, aquele que encontrou solução um dia na cruz do Calvário, onde nós estávamos eternamente perdidos. E lá atrás Ele já nos proporcionou uma grande salvação. Isso eu quis com esse texto repartir com os irmãos, para encorajar os irmãos, com Covid, com coronavírus, sem Covid, com desemprego, com enormes problemas que podem advir no futuro, não sabemos. Nós estamos nas mãos de Deus, aquele que pode todas as coisas e aquele que bem sabe o que quer e que vai fazer. Eu agradeço a atenção dos irmãos mais uma vez, muito obrigado, meus queridos, uma boa noite para todos e um ótimo final de semana, um final de noite, uma boa semana que se inicia para todos em nome do Senhor Jesus, queridos. Um abraço a todos bem forte, amém. Eu vou te adorar com minha família, eu vou te servir com minha família, eu vou levar toda a minha família na tua casa, ó Deus. Eu vou te adorar com minha família, eu vou te servir com minha família, eu vou levar toda a minha família na tua casa, ó Deus. Eu e minha família em tua casa reunimos pra louvar e te adorar. Como é bom estar em tua presença, então vamos celebrar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou te adorar com minha família, eu vou te servir com minha família, eu vou levar toda a minha família na tua casa, ó Deus. Eu vou te adorar com minha família, eu vou te servir com minha família, eu vou levar toda a minha família na tua casa, ó Deus. Eu e minha família em tua casa reunimos pra louvar e te adorar. Como é bom estar em tua presença, então vamos celebrar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Yeah.
que eu e a minha casa serviremos a Jesus. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Então creia nisso e seja abençoado. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas para o seu louvor. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só um mestre, nos rendemos somente a ti. Nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só um mestre, nos rendemos somente a ti.